Eu tenho que receber aquela mensagenzinha, né, de que... Ah, tá aqui, recebi. Então, estamos já no ar. Então, vamos fazer a nossa primeira rodada de impressões gerais sobre o texto, depois a gente entra. Acho que a gente tem muita coisa para discutir. Vamos começar com a Alexandre, que estava sem microfone. Alexandre está de ressaca, né, Alexandre? Então, vamos começar pela Aline. Aline, Oi? impressões sobre o texto. Professor, eu acabei não lendo. Eu tive imprevisto médico nesse feriado e aí eu acabei não fazendo a leitura. Então, se puder pular para o próximo, peço Tá desculpas. bom, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Ana Beatriz, e você, Ana? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu achei muito interessante, na verdade. E aí, paguei minha língua, porque eu tinha achado a introdução super chata. E aí, eu achei essa parte muito massa. Eu achei legal, principalmente quando ele fala das vendetas, que funcionam, né, como uma instituição tribal. Eu achei aquilo muito, muito interessante. Eu achei muito interessante a forma, na verdade, como eles lidam com as situações, assim. E como a vendetta entra como um mecanismo de regulagem, né, quase, assim. Deixa eu pensar. E aí, teve uma frase que eu até anotei, que ele falou que a vida cooperativa é incompatível com essa situação de vendetta, né? Então, ela funciona... Eu achei engraçado como ela funciona bem para né, um grupo bem específico, que não pode estar muito longe, também não pode estar muito perto, né? É uma situação meio... E também achei legal quando ele fala dessa função da própria disputa na manutenção do equilíbrio, né? Porque a gente sempre tende a pensar a disputa como algo muito, muito ruim, né? E aí eu nunca tinha pensado a disputa como um potencial equilibrador, sei lá. Gostei disso também. Bom, Legal. acho que é isso. Tá legal. Bruna, e você, Bruna? Uma coisa que me chamou muita atenção também foi a questão de que ele coloca sempre um grupo, só sendo um grupo a partir de um outro grupo pré-existente, assim, essa questão dessa dualidade do eu só sou o outro porque tem um nós, ou eu só sou nós porque tem um outro, sabe? Eu acho que isso é um princípio que ordena um pouco o pensamento quando você vai pensar em segmentos, né, tribais, como ele está fazendo e tudo mais. Gosto muito de antropólogo que usa coisa gráfica, aquele esqueminha que ele fez, acho que é um esquema que está na página 155 do livro, que ele faz para a gente entender como é que se divide, né, como que os agrupamentos vão fazendo no sentido de disputas mesmo tribais. Então, por exemplo, o Z disputa com Z1, disputa com Z2, mas eles se juntam para disputar com B, sabe? Então, eu achei isso muito interessante, assim. O Evans Pritchard, ele tem um negócio que ele é muito minucioso, assim, ele é quase... E eu sempre vou me remeter à literatura de ficção, professor, porque eu leio muito mais ficção do que qualquer outra coisa. E eu gosto de ler o Evans Pritchard porque ele deixa... É uma literatura técnica, mas ela tem uma característica de um relato que lembra ficção, assim. Então, achei bem bacana essa parte dele. Acho que é isso. Tá bom. E você, Camila? Camila deve estar tomando um café. Daiane? Oi, boa noite, professor. Você me escuta? Muito bem. Então, na verdade, eu não consegui terminar de ler o texto todo, né? Eu parei na parte que ele fala dos segmentos da tribo e tudo isso. Aí a Bruna, minha colega Bruna, ela já falou muito bem sobre até a parte que eu li, então acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Tá bom. Daniel? Oi, então, li o texto na semana passada, vou ver se eu me lembro alguma coisa. Eu achei interessante que a coisa da vendetta e
os conflitos ocorrem dentro das tribos, né? Não é uma coisa de uma tribo contra a outra. A vendetta é uma coisa dentro do grupo, né? Um grupo pequeno. Pelo menos foi isso que mais me impactou. Ok. Gabriel. Consegue me ouvir, professor? Sim, muito bem. Eu concordo com os colegas, eu achei que a parte da vendetta é algo que, assim, tá bem marcado na leitura, né? Mas eu me incomodei com uma coisa que ele fala, que na página 182, eu até grifei aqui, que os Nuer não têm lei e que eles não têm governo também. Só que eu fico pensando assim, porque ele está analisando os Nuer de um ponto de vista ocidental. Tipo, o que seria um governo para eles, sabe? Porque eu fico imaginando que poderia ser... Os Nuer poderiam estar organizados em uma outra forma de governo que não ocidental. Então, eu não sei se mais para frente no livro ele discorre sobre isso, mas enfim, achei meio estranho. Nossa, ok. Importante sua observação, Gabriel. E você, Henrique? Professor, eu não... Tipo, não gostei do texto, eu acho. Não sei. Porque eu não entendi direito, tipo, a questão da falta de controle político nas tribos Nuer, que ele fala. Porque, de certa forma, tipo, tem um controle político sem ter, tipo, necessariamente um chefe do negócio, assim, mas, tipo, eles se organizam num sistema geral de vendetta, né? Então, não é só isso que eu tenho a acrescentar. Ok. Importante também a sua dúvida, Henrique. E você, João Pedro? Então, professor, eu achei o texto bem interessante e para compreender ele, eu fui ler um texto que eu tinha lido em Introdução à Antropologia, da professora Karina Kuchni, que ela faz um apanhado, né, sobre o que seria os estudos sobre a política dentro do campo de estudos da antropologia. O nome do texto é Antropologia e Política. Eu acho que algumas dúvidas que os colegas levantaram, ela já aponta ali a questão. A principal preocupação do Evans Pritchard nos Nuer, né, que dá início a essa antropologia política, textos da antropologia mais vinculados a essa discussão, é uma questão central que ele está tentando entender como os Nuer produzem organização social, né, a partir dessa variedade de grupos, né, que ele vem apontando, e como eles conseguem produzir essa coesão social a partir de estruturas como parentesco e hierarquias sociais, né? E isso é uma questão central. Ele não está fazendo a discussão a partir dos nossos conceitos que leem Estado, né? A partir de Weber, de Marx, de Karl Marx, etc. Então, ele está procurando ali olhar para a organização social dos Nuer e compreender, antropologicamente falando, né, como eles se organizam e produzem coesão social. E aí entra toda uma discussão sobre conflito, né, que o pessoal está falando a partir das vendetas, rituais, que é a questão do homem leopardo, né, e por aí vai. E aí, a partir disso, dessas estruturas, é que eles conseguem produzir coesão social sem necessariamente ter um Estado, ter uma estrutura de governo nos moldes ocidentais, né? E aí, nesse ponto, eu até faço uma observação em relação ao que eu falei na última aula, né? Que aí, depois da discussão que a colega Luana levantou, eu compreendi o porquê não caberia suscitar Weber para tentar compreender a discussão do que o Evans Pritchard está fazendo nos Nuer, né? Porque realmente essa questão é uma forma de organização social que pressupõe a não existência de um Estado. E aí a discussão dele, eu acho que é por isso que é um clássico, né? Como essas sociedades sem Estado
que são vistas como sem Estado a partir da visão ocidental, como elas se organizam e produzem coesão social. Tá bom. João, obrigado pela sua contribuição. Letícia. A Letícia nos mandou uma mensagem. Peraí, Letícia, eu estava aqui na tela de... hoje, Letícia está sem imagem e microfone. Então, Letícia... Luísa, e você? Oi, professor. Boa noite, de novo, para os outros colegas também. Retomando o que o João Pedro falou, eu não tinha lido, né? Na aula passada eu só tinha lido a introdução, não tinha lido esse capítulo 4. E também me remeteu muito ao que a Luana tinha comentado sobre a questão da anarquia e da impossibilidade da gente fazer esse paralelo com a dominação tradicional e tudo mais. Fez muito mais sentido para mim, a minha dúvida, né, que eu estava na aula passada. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda fico meio... eu tenho uma certa dificuldade, assim, porque, por exemplo, eles não têm lei, realmente, é uma anarquia, mas eles se organizam e eles têm um sistema que tem até parâmetros para você resolver o conflito. Então, a questão da posição estrutural dos indivíduos, a distância de parentesco, enfim, o autor ele vai elencando, né, uma série de aspectos que são considerados na hora de aplicar essa metodologia, que é como uma obrigação moral para resolver os conflitos internos, tanto dentro da tribo como entre tribos. E, de certa forma, fica vindo para mim que, por mais que não seja uma lei no conceito tradicional ocidental que a gente tem, é uma lei, né? É uma forma de organização. Então, isso foi o que mais... Fora o que os outros colegas já comentaram, acho que isso foi o que mais me fez refletir sobre como, de certa forma, eles têm, sim, a organização deles que tem uma lei basilar, assim, de alguma forma. Mais ou menos isso. Legal, obrigado, Luísa. Marina. Oi, professor. Então, eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar do que falaram, né? Mas, para mim, veio um paralelo enquanto a gente estava discutindo aqui na aula, por exemplo, o sistema prisional, né, que a gente tem hoje em dia, na maioria das sociedades ocidentais, ele funciona de uma maneira que é um tanto vingativa às vezes, em alguns casos, e ao mesmo tempo é diferente da penalidade, entre aspas, que existe nos NUER, né? As pessoas não são necessariamente isoladas do convívio social, pelo que eu entendi, assim. É uma forma diferente de vingança e como eu tinha dito na última aula também, eu achei que esse texto, desde a primeira vez que eu li, assim, serve muito para mostrar que uma forma de organização que é natural para a gente, não necessariamente é a única. Não é só porque é a que existe na nossa sociedade atualmente que é a única forma que as pessoas têm de se organizar no resto do mundo. E não necessariamente botando um juízo de valor nas coisas, mas só abrir a cabeça para novas formas de pensamento, assim, eu acho, novas estratégias de organização. Legal. Natália. Oi, professor. Então, eu não gostei tanto desse texto. Eu lembro que quando eu li o outro texto dele sobre os Azandi, eu gostei mais. Só que eu observei, né? Eu estava lembrando que na última aula a gente tocou bastante nesse assunto de que
ele não estava trazendo aspectos muito diferentes da nossa sociedade, né? Que são as disputas, as guerras. Só que eu acho que nesse segundo capítulo que a gente leu, ele já traz informações bem novas, né? Que mostrando como os Nuer têm uma forma diferente de lidar com os conflitos e as disputas que a gente aqui do Ocidente. Aí eu achei bem interessante, né? A questão das vendetas. Tá bom. E você, Rafael? Pode ir, Rafael, estou te ouvindo. Professor, eu já tinha lido o texto, lembrava pouco, então está sendo boa a releitura. Nessa parte eu acho interessante como ele busca mostrar como se resolvem as situações, os problemas cotidianos, num lugar onde ele diz que não há uma lei, mas como colegas já falaram aí, eu acho que há outras formas da lei se manifestar. Que ele fala, e o Evans Pritchard, ele apresenta de uma maneira incrível assim, e depois ele fala, mas dá para também negociar. Ele fala, não há outra forma de resolver a não ser chamar para um duelo. Aí alguns parágrafos depois ele fala, mas o chefe de Pele de Leopardo, ele pode fazer uma mediação se as pessoas estiverem dispostas a ouvir essa mediação. Tem muitas dificuldades, tem muitas regras, mas o que me pareceu, na verdade, é que há mais mediação do que há vendetta mesmo. E também, o pessoal já falou, o Gabriel, a Luísa, mas eu assisti a última aula hoje, gravada, e a gente procurou, né, as categorias do Weber, mas os Nuer, eles mostram que pode haver fidelidade sem ter autoridade, pode não ter leis, mas existem obrigações que não pode se fugir delas, né? Então elas são quase leis, tipo a obrigação de se perseguir a vendetta. Vocês tocaram em pontos super importantes e a gente vai retomar esses pontos conforme a gente for discutindo. Mas eu queria começar discutindo com vocês algo que nenhum de vocês mencionou. O que é esse diabo de política ou sistema político? Então, antes da gente responder a pergunta, deixa eu fazer minha oposição. O que é o nosso sistema político? O nosso sistema político está ligado, primeiro, a essa figura do Estado, ou seja, ele está em volta do Estado. Em segundo lugar, ele tem, o próprio Weber define, a mediação, o usufruto do uso legítimo da violência, quer dizer, o monopólio da violência legítima, quer dizer, o Estado não é o único produtor de violência, mas é ele que tem a legitimidade de usá-la. Ora, no Nuer, a violência ela é legítima em muitas situações. Inclusive, ela é prescritiva. Você tem que agir daquela maneira. Você não pode... Não é que isso você pode fazer isso, você deve fazer isso, né? Quase como uma obrigação moral. E em segundo lugar, ou em terceiro, sei lá, a política tal como nós entendemos, pelo menos uma sociedade liberal entende, ela é o conflito pelo interesse. São sociedades de interesses que têm bens escassos, ou seja, nem todos conseguem realizar o seu interesse da mesma maneira, e isso é objeto de disputa, que tem na política, vamos dizer assim,
zona de realização legítima, né? Ou uma das suas zonas, um dos seus espaços de realização legítima. Ora, o sistema político dos NUR não parece um sistema de realização de interesse individualista. Como fica, então? Professor, foi uma Diga. pergunta? Eu não Vamos lá. entendi. Você fez uma pergunta? Eu fiz. O que é essa política ou sistema político? Não está ligado ao Estado. Não tem relação com interesse individualista. Não existe um lugar, um espaço, uma instituição nos NUR que reivindique o monopólio da violência legítima. E aí? O que é política, então? Faz sentido usar o termo? Professor, eu acredito que faça sentido sim, porque o mundo da política, né, ele não é dado a priori. E eu acredito que os NUR vêm mostrar isso, né? Então é preciso investigar a realidade social a partir do seu contexto específico, para a partir daí tentar esboçar modelos de organizações dos atores sociais, né? A partir da política. A política tem várias concepções, várias conceituações, né? Se a gente for para Hannah Arendt, agir em concerto, se a gente for tentar olhar a política através de Maquiavel, a questão do poder e de tentar, de alguma forma, ter instituições para canalizar conflitos, que é o que os NUR mostram, de alguma maneira, né? Eles têm instituições como a Vendetta, que organizam o conflito. E o mundo da política, ele se organiza a partir dessas formas de agir em grupo, que, de alguma maneira, pode-se não ter lei escrita, né? Mas existe a questão da tradição também, não no sentido weberiano, né? Da tradição de que o direito, ele, enquanto instituição, ele vai se moldando a partir da convivência e da experiência social. Então, eu acredito que a gente pode conceber os NUE, a sociedade NUE e sua organização tribal como um sistema político, no sentido de ser sociedade complexa, que mesmo não tendo um Estado que, a partir do conceito weberiano, que é aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força, ele se organiza a partir de estruturas sociais sólidas. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode conceber como a política como estruturação de poder, né? Estruturação de poder. Eles têm as suas estruturações de poder. Tudo bem. O que vocês acham dessa resposta do João? Alguém tem alguma coisa a dizer? Professor, eu acho que eles têm, sim, assim, uma estruturação de poder e eles fazem uma política que se organiza em torno dos interesses de grupo, dos interesses de propriedade do grupo, por exemplo. Quando há um roubo de gado, eles podem se mobilizar. E eles fazem um cálculo político até de um ponto de vista diplomático, que quando a treta é com uma aldeia vizinha, com a qual eles têm muitas relações, os grupos se mobilizam para resolver isso mais rapidamente. Então, acho que tem sim uma política em torno de interesses do grupo, de defesa dos interesses. Não é tão individualista como você falou, mas desses grupos, dessas linhagens. Vocês concordam? Mas alguém tem alguma sugestão?
Professor, eu confesso que eu estou um pouco perdida, estou tentando entender ainda as respostas e o que você colocou, por isso que eu estou aqui só acompanhando. Sim, mas por que você está perdida, Bruna? Você não entendeu. Eu não entendi muito bem a sua colocação, do tipo, só pode se utilizar da violência se for uma sociedade individualista, é isso? Não, eu estou dizendo o seguinte, Hum. como que a gente define Estado? Se for é bem o que você falou mesmo, tem o monopólio do aparato coercitivo, que muitas vezes é violência, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem um Estado que caracteriza pelo monopólio da violência legítima. Certo. A gente já viu que os NUR não têm uma instituição política centralizada. Isso é o que está dizendo. Não é preciso fazer nenhuma referência, basta ler o texto. Sim. E mais, a violência ela é legítima dentro da própria sociedade. A sociabilidade deles é violenta ilegitimamente. Ou seja, um sujeito ele tem a legitimidade para ser violento na medida em que ele acredite que ele tenha sido ofendido, por exemplo. Por fim, então são 3 características, né? O fato de não ter uma instituição centralizada, o fato de não ter a violência não ter um foco legítimo da violência, mas isso está difuso na sociedade. Terceiro, o fato da ausência do interesse individualista, que é a nossa política, ela está baseada na competição por bens escassos e grupos sociais, né? Então, por que a gente chama isso de sistema político? Que diabos é esse sistema político? Olha só, o João... Professor, posso só fazer mais uma observação? Claro, João. É porque eu estou pensando nos antropólogos evolucionistas, né, que iniciaram essa discussão e propuseram uma evolução, começando lá pela ordem primitiva até chegar ao estado moderno, né? Eu acho que a tradição estrutural funcionalista britânica, né, na qual o Evans Pritchard está inserido, eles dão outra perspectiva para essa discussão, né? Aí não estão discutindo mais a questão da evolução, né? E assemelhar sistema político enquanto Estado. E o objetivo deles é olhar para essas sociedades e investigarem como elas produzem coesão social e um sistema político sem ter a estrutura como a gente conhece de Estado moderno como nós conhecemos, sabe? Eu acho que seria nesse sentido. Assim, eu fiz só mais essa observação porque os estudos do Evans Pritchard na monografia dos NUER tem essa diferenciação, né? Ele não está estudando o sistema político dos NUER a partir de balizas propostas como os antropólogos evolucionistas propuseram, né, de que essas sociedades estão atrasadas, elas têm que evoluir para o estado moderno, né? Eu acho que ali o objetivo é outro. E o conflito nos NUER, o Evans Pritchard vem demonstrar como ele é essencial para manter também coesão, né? Além toda a rede de parentesco. Então, acho que seria mais isso. É possível ter sistema político e existem sistemas políticos sem Estado. É algo que eu acho que a gente vai discutir mais à frente com Sociedade contra o Estado esqueci o nome dele. Clastres. O Clastres, exatamente. Porque é isso, Weber baliza muito a teoria social para a gente pensar sistemas políticos, né? E muitas vezes é necessário a gente mobilizar outras estruturas para compreender organizações e sistemas políticos, como o Pierre Clastres vai demonstrar ali. A sociedade, o sistema político se organizava de uma maneira a impedir o surgimento do Estado enquanto instituição que detém o monopólio do uso legítimo da força.
claro que a gente pode compreender o Estado a partir de outras ferramentas conceituais, né? Para Foucault, o Estado ele vai estar numa questão muito mais vai adentrar muito mais na estrutura social, né? Para Marx, o Estado vai ter toda uma outra leitura, porque vai estar ligado à questão dos modos de produção e da evolução social também. Aí a gente, mas para finalizar, eu acredito que é isso. O Evans Pritchard faz uma discussão de sistema político, não alinhando o sistema político enquanto existência de Estado. Olha, eu vou voltar a isso, João. Primeiro vamos na Marina. Marina. Então, era mais uma dúvida mesmo, porque numa sociedade, eu não sei como é que a antropologia enxerga isso, mas o monopólio da violência necessariamente tem que estar com o Estado ou pode estar com um grupo em específico? Com o Estado. Só um Mas não é Estado? mas não é o monopólio da violência, é o monopólio da violência legítima. Legítima, tá. Entendi. Entendeu? O que tem a ver com o sistema criminal que você colocou. Ou seja, o policial pode ir lá e prender o sujeito, colocar na cadeia. Se ele tentar fugir, ele pode atirar nele. Por quê? Porque a violência que ele está exercendo é legítima. Já o assaltante, na hora que aponta na hora que aponta para você um revólver, ele também está exercendo violência, mas ela não é legítima. Entendi. Obrigada. Nada. Ó, João, vamos então voltar ao que você colocou aí. Primeiro, o consenso. Você citou a Arendt, né? Que que a política tem a ver com a forma de produzir o consenso. Ora, onde está o consenso no sistema político dos números? Professor, eu posso usar essa sua pergunta para devolver uma pergunta? Claro. Eu sei que isso é meio ruim, mas enfim. É porque vendetta, se você for parar para pensar no que significa a palavra, tem a ver com vingança, né? Eu pensei que talvez seria essa legitimidade a ver com essa questão da vingança, assim? Você fala o quê? Porque, por exemplo, você colocando assim que a violência ela é legítima, né? A partir do momento que você analisa o sistema político dos NUE. Certo. Seria baseado nesse lugar de vingança? Então, por exemplo, se eu gero uma violência, eu posso esperar uma violência de volta, porque é assim que é feito? Todas essas violências são consideradas legítimas. Elas não são consideradas coisas que têm que ser reprimidas por um órgão ou por uma outra instância. O chefe Leopardo não reprime nada. Uhum. E mais, tem uma outra passagem dos Nuer em que ele fala assim de uma maneira muito, ele vai falar assim que as crianças Nuer, elas são ensinadas de que elas têm que lutar por aquilo que é delas, que somente no confronto elas podem conseguir a realização do direito. O confronto com o... Agora, olha só, a tradução é um problema sempre. Isso vale tanto para o Evans Pritchard traduzindo para nós os Nuer, como a gente traduzir do inglês. Porque em inglês, a palavra que ele usa é felt, que é uma disputa ou briga prolongada e amarga. Um estado de prolongada mútua hostilidade. Vendetta, para nós, tem outro sentido, né? Tem o sentido de pagar uma morte por outra morte. A vingança, né? Em inglês também tem vendetta, que é uma disputa sangrenta na qual a família de uma pessoa
assassinada procura vingança na família do assassino. O que faz sentido, porque, afinal de contas, tem, vamos dizer assim, tem a ver com o que ele está falando, mas ele não usou vendetta como ele usou feudo. E aí tem, em vendetta tem em português também, né? Que é um sentimento de hostilidade entre famílias ou clãs rivais, desencadeando assassinatos e atos de vingança mútua durante anos ou gerações, como ocorre na Córcega e partes da Itália. Por que ele usou, então, feudo e não vendetta? A gente já vai voltar a isso. Deixa eu anotar aqui, porque depois eu esqueço. Mas vamos lá, vamos voltar ao João. O João tinha dito algumas coisas. Tinha dito, por exemplo, da análise do consenso. Onde é que está o consenso? Professor, acho que olhar a sociedade a partir do conceito de consenso que é trazido por Hannah Arendt, né, por outros teóricos do consenso, do deliberacionismo, etc., não se aplica aqui. O consenso deles é o conflito, é a estrutura do conflito, né, e as regras que derivam a partir de como esse conflito pode se dar. Eu acho que seria nesse sentido, estou arriscando. Mas é isso que eu acho interessante, sabe? A estrutura do conflito, sociedades conflitivas, né? É essencial para entender a política, porque é a partir daí que eles vão elaborar formas de viver em grupo, né? O conflito organiza todo esse sistema político dos NUE. Eu estou arriscando, pode ser que eu esteja aí andando por uma seara que eu estou só chutando. Marina, você tinha levantado a mão de novo ou esqueceu de baixar? Tinha levantado de novo. Vamos lá. E eu pensei numa coisa, eu não sei se está certa, mas o que eu pensei foi que a violência legítima nos NUE, ela existe, ela só não é monopolizada. Então, uma pessoa só ou um órgão só não tem o controle sobre qual violência será legítima ou não, necessariamente. Mas ela pode acontecer que, no caso, são as vendetas. Então, o que me ocorreu foi que esse meio que compartilhamento de uma violência legítima, assim, de que ela não está no monopólio de uma pessoa só, faria sentido essa tradição de vingança um pouco, mas como você disse, tem outras ramificações para isso, né? Porque nem sempre é só vingança. Às vezes a violência é justificada por uma rivalidade mesmo entre grupos, ou não necessariamente, porque quando você pensa em vingança, você pensa de um indivíduo para outro indivíduo, ou um grupo fez alguma coisa ruim para um outro grupo, aí esse grupo tem raiva daquele, mas não é necessariamente o caso nos NUE. Pois é, Marina, você tocou num ponto importante. Porque, olha só, quando você fala em vendetta, ou em vendetta, ou em vingança, ou em... Tudo isso fica... Quais são os motivos de, vamos dizer assim, conflito? A impressão que você tem quando você está lendo e o que ele coloca é que todos os NUEs são rápidos em se sentirem ofendidos. E da ofensa pode surgir a violência.
e que essa violência ela é legítima, ela inclusive é prescritiva. E aí tem uma outra dimensão disso, que ele toca lá na frente, que ele vai dizer assim, que os membros de uma linhagem só apoiam o sujeito se ele tiver razão. Depois a gente volta nisso, para saber exatamente o que significa razão nesse caso, né? Mas, para falar da violência, é quase como se a legitimidade da violência fosse difusa na sociedade. Não existe um lugar que concentre essa legitimidade. Ou seja, não existe monopólio da violência legítima. Existe violência legítima. Ou, melhor, a violência é legítima. Mas, mas a sua legitimidade não é monopolizada por lugar nenhum. Luísa, você queria dizer alguma coisa? Sim, professor. Eu confesso que eu me perdi um pouco. Eu ia comentar a fala, nem lembro quem que falou antes da Marina, mas enfim, era alguma coisa, a gente estava falando sobre a questão do consenso, né? Isso. E apesar de eu não dominar muito o conceito de consenso da teoria política da Hannah Arendt, eu acho, tive uma impressão da leitura, que apesar de toda essa questão da vingança que a gente está discutindo aqui e de não haver uma lei nua, eu vi, eu acho que o autor até chega a comentar isso, que existe um arcabouço que é como se fosse uma obrigação moral que eles têm para poder resolver esses conflitos, através dos métodos que eles mesmos criam, né, como as vendetas. E eu me lembro que tem um momento em que, se não me engano, é quando uma pessoa comete um assassinato, e aí ela tem que ir até o chefe Pele de Leopardo, e ele respeita o espaço dos familiares da vítima, e depois ele faz a conversa, né, a ponte, o diálogo, e a família aceita por respeito ao chefe Pele de Leopardo. E depois, mais à frente do texto, o autor explica que, mesmo tendo sido resolvido esse conflito, com a troca do gado e tudo mais, é uma mancha de sangue que fica naquela linhagem por muitos anos. Então, acho que, eu não sei se chega a ser, assim, só uma obrigação moral ou se tem também uma crença na hierarquia do chefe Pele de Leopardo, mas foi uma coisa que me veio à cabeça, assim, como que eles respeitam, né? Da onde que vem esse respeito do chefe? O chefe Pele de Leopardo fez uma proposta, como de um acordo, entre aspas, e aí a outra família acata, mesmo estando tão magoada. E considerando que a violência é legítima, você mesmo colocou que o chefe de Pele de Leopardo, ele não impede ninguém de fazer nada. Então, para mim, ficou muito confuso, como que essa família da vítima, só com esses gados e com esse contrato verbal, aceita não se vingar, né, de novo, assim. Enfim, não sei se ficou claro, mas mais ou menos isso. Tá, tem muitas coisas para dizer a respeito disso, mas antes vamos ouvir o Daniel. Daniel. Tá, então eu faço uma pergunta. Para ter Estado, tem que ter alguma parte da sociedade que tem o uso legítimo da violência? Ou eu posso ter um Estado que se dá por outras organizações, outras coisas? Por exemplo, as pessoas são organizadas para fazer agricultura, por exemplo. Aí, o Estado tem que estar especificamente ligado a um órgão que tem controle do uso legítimo da violência. Bom, a resposta simples é para ver sim. Uhum. Agora, se a gente vai caracterizar isso, vamos dizer assim, com todas as formas de Estado universalmente, aí já é uma outra questão. Mas agora, o Estado, tal como a gente compreende, ele é um ser de violência, ou quase um ser para a violência. O Estado tem exército, o Estado defende fronteiras, o Estado é responsável por manter uma certa ordem dentro do seu espaço geográfico de atuação. A gente pode voltar a discutir isso
A gente pode voltar a discutir isso quando a gente vê os sistemas políticos africanos, que aí tem um... Agora, olha só, eu queria voltar de novo no João, que a gente não terminou. O João já admitiu que o consenso não. O que não significa que não haja consenso dentro da sociedade nua. Ele bem mostrou isso. No mínimo, existe o consenso, vamos dizer, sobre o que é justiça num determinado caso. Não é a aplicação das regras naquele caso. As regras, elas, aparentemente, pela descrição deles, são claras. O que não é claro é qual é a aplicação num determinado caso. Então, ele tem até qual é o mal menor, né? Ele tem uma expressão que ele vai usar, que os anciãos, né? Os elders e o chefe de pé leopardo, quando eles se reúnem para conversar, eles, e tem uma questão em jogo, eles às vezes, os dois lados têm problemas, os dois lados têm, vamos dizer assim, fizeram mal e receberam mal, ou foram injustiçados de alguma maneira. E eles têm que, então, decidir qual é a menor injustiça, qual é a menor. Então, olha só. E nesse momento você pode ter consenso, nesse tipo mas o sistema político dos NUA não está restrito a esse momento. Ele abrange o conflito mesmo quando isso não está presente. O João também citou a questão do poder, lembrando de Maquiavel. Ora, o Evans Pischer passa um longo parte do texto mostrando como o poder ele é difuso. As pessoas têm influência, mas elas não têm mando, elas não têm dominação, né? Ou seja, elas não recebem ordens. E qualquer coisa que se apareça com uma ordem, ela é rechaçada. Qualquer coisa que invada a autonomia do NUA, ele rechaça, ele existe. Então, tem mais lá no final, quando ele está falando ele vai aceitar ou não sugestões ou dos anciãos, dos elders. Eu não gosto da palavra ancião, então vou usar elders, que é a palavra em inglês. Ou do chefe de leopardo, ou mesmo entre aspas, o chefe da linhagem, que não é bem um chefe, né? Então, ele aceita quando aquilo não ofende o que ele entende de sua autonomia. Quando ofende, ele não faz, ponto. Então, onde é que está o poder? Ele cita nos profetas, ele cita talvez aí o início de uma liderança carismática, principalmente na guerra, né? Ou seja, e ele em determinado momento cita que os primeiros profetas são aparentemente um fenômeno recente, que tem a ver com as incursões dos árabes, a procura de escravos e da conquista ou da reconquista do Sudão pelas forças inglesas, com os quais os NUAs certamente resistiram. Tanto é que os profetas foram perseguidos pelo governo colonial. Ele diz mais que os profetas eles têm uma série de características, né? E ele vai mencionar que parecia ser um psicopata, né? Mas enfim, e que esses profetas, todos os profetas eles ganham destaque na guerra contra os Dinka. Então, ele passa falando que todas essas áreas de influência são muito limitadas. Todas elas. Então, onde é que está o poder? Bom, tem várias outras coisas aqui, mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma dimensão dos NUA que vocês até agora não colocaram, que estava lá na introdução, que é o fato disso acontecer no meio de uma
de um momento colonial muito específico, no qual o governo do Sudão pede para o Evans Pritchard fazer uma pesquisa sobre o NUS. A gente discutiu isso bastante na primeira aula. O que isso tem a ver? Tem a ver de que os NUR, ele também é uma discussão com o governo colonial. Vou dar um exemplo. Uma das primeiras coisas que fazem os ingleses, um pouco reproduzindo, vamos dizer assim, a sua própria maneira de ver o mundo, a sua estrutura social, é procurar o chefe. Ele até menciona, em alguns momentos, lá no final do capítulo, quando chega o governo colonial, em 1900 e alguma coisa, vai procurar o chefe e aí encontra lá um que o relatório, vamos dizer assim, o relatório do coisa que faz a incursão vai dizer, ó, ele precisa ser aliciado ou morto, porque senão ele vai resistir à dominação, ao governo colonial. Então, vários momentos do texto, me parece, ele está dialogando com isso. Por exemplo, quando ele está falando das cortes de justiça, que elas procuram resolver as questões baseadas nas regras que os ingleses, em certo sentido, impunham, sem levar em consideração as maneiras típicas de nos resolverem conflitos. Ele, inclusive, cita que os NUR agora podem recorrer a essas cortes. Mas não tem dados também, né, sobre quantas vezes recorre, não recorre, etc. Então a gente fica meio sem saber como essas coisas operavam. E João também citou Foucault, sobre como o poder permeia a sociedade, o Estado permeia a sociedade. João, dá uma olhadinha de novo lá no Foucault, porque o que o Foucault está pensando em fazer é um pouco o contrário. Ele está pensando em não ver como o poder do Estado se repercute nos diversas instâncias da sociedade, que, no certo sentido, seria, vamos dizer assim, uma maneira mais tradicional de ver o poder. Mas ele quer fazer ao contrário, uma análise ascendente do poder, pensar lá o poder quase onde ele não é poder, quando as formas culturais, quando a cultura recorta suas formas legítimas, e ver como esse poder ele vai subindo, vai sendo apropriado por mecanismos e técnicas de registro, registro com a construção do saber, né? É claro que você pode argumentar que quando ele está falando isso, ele está pressupondo o Estado, que eu estou de acordo. Mas você não tem isso nos NUR também. Você tem, talvez, uma forma difusa de controle, que pouco se assemelharia, do meu ponto de vista, com o Estado. Então, o que ele está falando de política? Vamos lá, João. Então, professor, eu citei o Foucault porque eu estava lembrando da introdução feita para uma genealogia do poder, né? E aí eu pensei exatamente nessa questão de conceituar o poder como difuso, né? O poder não é algo material, uma coisa. Ele é concebido por algumas características universais que podem dar essa multiplicidade de relações de poder, né? E aí eu suscitei o Foucault para pensar essa questão de relações de poder. E aí eu acho que entraria esse sentido Foucaultiano, né? Não sei se eu deixei claro, mas eu concordo com o senhor nesse sentido de que o que Foucault propõe tá muito mais específico em tentar entender essa evolução de práticas de dominação, não evolução, né, mas de como ela
vai sendo internalizada pelos indivíduos numa sociedade pela política, né? Mas é isso. Mas assim, essa minha pergunta, ela tem um objetivo muito... Primeiro, tem alguns objetivos, né? Primeiro, fazer vocês falarem. Eu acho que isso é legal, discutirem um assunto que eu acho que é importante. Mesmo que a gente não chegue a uma conclusão, a um consenso, mas o próprio exercício de tentar responder eu acho super importante, porque vocês vão pensando. E eu acho que tem um problema aqui, que é o seguinte: se a ideia de sistema político aqui é quase como se fosse uma categoria de tradução. O que ele está chamando de sistema político? Foi uma pergunta. O sistema penal? É um sistema penal? As pessoas vão presas? Não, não vão, mas são regras de... Regras não, né? São ideias de punição, autorizações de punição. Pois é, mas a punição, quando a gente fala de sistema penal, a gente fala de um sistema que a gente pressupõe o Estado, né, Rafael? Sim, a gente está às voltas com isso, em aplicar as nossas categorias aos meus. Esse é o ponto, a dificuldade de aplicar as nossas categorias. No fundo, o que ele está fazendo? O que ele está descrevendo como sistema político? O sistema de conflitos e aliança entre linhagens e o equilíbrio resultante daí. Alguém diverge? Vocês querem que repita? Sim, professor, quero que repita, por favor. Eu estou propondo que o que ele está chamando de sistema político é esse, vamos dizer assim, esse conflito entre partes, vamos dizer assim, esse conflito entre grupos que aparecem e desaparecem, esse sistema de aliança e o equilíbrio daí resultante. Eu acho que também faz parte do sistema político, mas ao meu ver, o sistema político tem mais a ver com aquilo que eu falei no início da aula, que foi a questão de divisão de grupos dissidentes, que são conflitantes, né, que acaba caindo nesse lugar, mas que aquele quadrinho que ele faz da página 155, professor, que ele coloca, ele explica... Vamos voltar àquele quadrinho da 155, então. Tá. Aqui tá chovendo, eu espero que não esteja atrapalhando o barulho. Vou desligar o microfone. Não, tá tudo bem. Aqui não dá para ouvir. Qual deles você está falando? Você está falando do aquele que é o A, B, X, Y, X1, X2? Ou você está falando daquele que estão com as linhagens, as sublinhagens do... Não, esse mesmo, que tem formato de equações. Assim. Tá bom. O que vocês entenderam desse gráfico? Bom, usar, né, o grupo A seria os Dinka, certo? E o grupo B seriam os Nuer, só que subdivididos entre X e Y, e entre X e Y também tem subdivisões. Eu achei que ficou muito sintetizado o sistema político aí, porque e realmente, eu acho que já está respondendo sua pergunta. Eu fui dizendo que não só, mas eu estou concordando com o que você colocou, porque ele está resumindo esse sistema de conflito, né, aí. Porque tem um conflito que é maior, que seria contra os Dinka, mas tem um conflito entre eles, entre si, só que se tem um conflito com um grupo que é mais dissidente do que a dissidência interna, não sei se está fazendo sentido, eles se unem em prol de resolver esse conflito. Então, eu acabei respondendo sua pergunta discordando dela. Ok. Agora, tem uma coisa aqui, só para resumir essa história da política, né, do sistema político. Nesse sentido, é uma categoria de tradução.
que não tem a aplicação que nós entendemos, né? Então, em certo sentido, ela é, vamos dizer assim, enganadora. Porque quando você ouve política, você já pensa em algumas coisas, né? E certamente você não pensa no sistema do Nuber. Mas eu acho que tem mais uma outra coisa. Isso aí é um diálogo com o governo colonial, que vê que precisa, vamos dizer assim, quase de um mapeamento do sistema político para poder intervir. E o que o Evans Pidgeot está mostrando é que a maneira como o governo colonial entende o sistema político simplesmente não se aplica aos números. Bom, enfim, se alguém tiver alguma coisa para divergir. João, você queria falar alguma coisa? Não, professor, acho que a minha mão ficou levantada, vou abaixar. Tá. Então, olha só, mas aqui tem uma coisa. Existem grupos nos NUR? Ele chama de segmentos, né? Ele não chama de grupo. Eu não sei se tem alguma diferença em si. Mas ele até coloca... Até anotei aqui. Espera só um minuto. Sistema segmentário. Então, são segmentos mesmo. Não sei se é a mesma coisa que grupo. Pois é, grupo ele tem que ter uma certa homogeneidade, certo? Uma constância, tem que ter coisas que o características, ele tem que ter uma identidade, ele tem que ter, enfim, algum tipo de instituição, né, de coesão. Então, Segundo Evans Pritchard, sim. E quanto mais segmentada for uma tribo, né, mais coesa ela é. E aí a coesão é gerada a partir exatamente dessa questão das várias segmentações, né? Quanto mais segmentada é uma tribo, maior ela vai ser coesa, porque ela é composta por vários grupos e essa coesão é produzida pelo grupo, né? Pela sua escala micro. João, fiquei um pouco confuso com a sua resposta, João. Deixa eu reformular. Então, a partir do que a Bruna trouxe, né, da estrutura segmentária das tribos Nuer, eu acredito que existem grupos nesse sentido que você mencionou, né, que você suscitou, de ter certos ritos, identidade, né, identidade entre os indivíduos, e aí eu mencionei que sim, existem grupos, e a explicação da estrutura segmentária exposta pelo Evans Pritchard vai demonstrar que quanto mais uma tribo é segmentada, mais ela é coesa, né? Porque a coesão é produzida a partir do grupo. Eu acho que ficou confuso do mesmo jeito. Ficou, mas olha só, em algum momento ele vai dizer que o grupo aparece e desaparece. Vocês lembram disso? Ó. Quer ver? Na parte 3 desse capítulo, né, quando tem... Eu não sei se o em português está dividido da mesma maneira. Se eu não me engano, professor, pode me corrigir se eu estiver errada, mas o grupo desaparece às vezes quando está fora de conflito, não é? Porque às vezes eles se juntam em um conflito para lutar contra um outro grupo, mas aí eles se separam novamente quando tá em paz. No fundo, o que existe são, vamos dizer assim, princípios estruturantes. Ok? Por quê? Eu peguei o texto errado. Só um instantinho. Por quê? Porque o grupo, ele existe ou deixa de existir conforme a circunstância. Fez sentido para vocês?
Professor, no Diga. caso, a estrutura determina a existência dos grupos. Tipo isso? Não, eles têm um princípio, princípios estruturais, que é o que ele vai falar com linhagens, com oposição dos tipos de... Quer ver? Vamos lá para a página 159. Ok? Então, veja só, eu vou botar aqui no coisa. Vamos ver se é isso, Estão vendo? Sim. Alguém poderia ler para mim, por favor? Espera aqui, eu tirei da página. Aqui, ó. No comecinho aqui aqui no comecinho. Podemos empregar o diagrama. Quem lê para a gente? Eu posso ler, professor. Por favor. Podemos empregar o diagrama da página 155 para ressaltar o princípio da contradição na estrutura política. Um membro da seção terciária Z2 da tribo B vê a si mesmo como membro de Z2 em relação a Z1, e todos os demais membros de Z2 veem a si mesmos como membros desse grupo em relação a Z1, e são assim considerados pelos membros de Z1. Continua? Por favor. Mas ele se considera membro de Y2 e não mais de Z2 em relação a Y1, e é assim considerado pelos membros de Y1. Da mesma forma, ele se considera membro de Y e não mais de Y2 em relação a X, e como membro da tribo B e não da sua seção primária Y em relação à tribo A. Qualquer segmento que se vê como unidade independente em relação a outro segmento da mesma seção, mas vê ambos os segmentos como uma unidade em relação a outra seção, e uma seção que, do ponto de vista de seus membros, compreende segmentos opostos, é vista pelos membros de outra seção como uma unidade não segmentada. Portanto, por conseguinte, como já apontamos antes, existe sempre contradição na definição de um grupo político, pois ele é um grupo apenas em oposição a outros grupos. e aí? Esse é o ponto. Um grupo, ele só existe em oposição a outros grupos. O que isso significa? João, você levantou a mão de novo. Isso, professor. Agora que foi lido o texto que o senhor mencionou, né? Eu confundi a sua pergunta. Eu falei mais mesmo sobre a questão da coesão a partir dos segmentos da tribo, né? Mas agora, com a leitura desse trecho, eu compreendi o que o senhor disse por grupo político e como ele é relacional, né? Ele sempre vai ser definido a partir de como esse grupo se enxerga a partir de outro, né? Que são vários. Ou seja, olha só. Eu sou o outro do outro. Isso faz sentido para vocês? Faz todo sentido. Ou seja, o meu grupo é o outro do outro. Então, o grupo, ele aparece, o grupo político, né, que é um grupo de solidariedade no conflito, ou seja, ele aparece e desaparece conforme o tipo de conflito e onde ele se dá. Fez sentido para vocês? Bom, isso não serve para pensar sociedades complexas? Ou a nossa sociedade, por exemplo?
Acho que na nossa sociedade os grupos também se formam quando há um problema e podem se desfazer depois. Porém, a gente resolve nas instituições colocadas, né? Eu acho que a gente tem algumas características bem diferentes, né? Por exemplo, um partido político, ele tem a ideia de que ele tem uma definição, ou seja, que ele tem vamos dizer assim, uma unidade, uma identidade que tem a ver o quê? Tem a ver com as características e interesses dos seus próprios membros. Ou seja, num certo sentido, a gente tem uma mentalidade, vamos dizer assim, baseado o quê? Na substância desses grupos. Ou seja, um grupo ele é formado por pessoas que têm coisas substantivas em comum. Então, ele tem uma certa unidade que ultrapassa os seus membros, né? Que tem a ver com coisas, né? Valores que compartilham, etc. Né? O que é o grupo para os Lula? O grupo no que o Evans está defendendo. Isso depende do quê? Depende da relação. Em que plano se dá essa relação? Ele fala em vários momentos que tem um caráter relacional. O que é isso? Depende quem se opõe ao quê. E aí vem tem uma outra dimensão disso que eu acho que é super importante, que é a seguinte: os mecanismos, o que ele está falando de sistema político opera mais claramente quanto maior é a distância estrutural. Ou melhor, não, me enganei. Não é quanto maior a distância estrutural. O que eu quero dizer? Quando você vamos dizer assim, no local de residência, né, no homestead, no village, enfim, essas coisas são difíceis de tradução, né? Mas, enfim, eles têm a ver com o quê? Tem a ver, quando as pessoas estão muito próximas, não é possível ter feudos que durem gerações. Os interesses das pessoas estão muito juntos, são muito homogêneos, elas têm que... Então, existe o quê? Existe uma pressão para continuar, ou vamos dizer assim, diminuir o conflito, ou para resolver rapidamente o conflito. Já nos mais distantes, como você não tem mecanismos de mediação, você está muito distante, então não tem chefe de leopardo, ele está muito distante, então você não tem até mesmo a oportunidade de entrar em conflito. Nesse caso, também, o que acontece? Isso vale para quê? Para aqueles, vamos dizer assim, outros segmentos com qual você tem distância suficiente para manter o conflito durante um longo tempo e proximidade e relações sociais suficientes para que esse conflito faça sentido. Tudo bem até aí? Professor, eu acho que eu me perdi um pouco nessa questão do distanciamento. Tem como você repetir, por favor? Tá bom, eu não sei se eu vou conseguir falar uma coisa tão inteligente, viu, Luísa? O que aconteceu assim, baixou um espírito em mim mas foi difícil de acompanhar aqui, viu? Tá bom, mas eu vou tentar, tá bem? Vamos ver. Não exijam muito de mim, por favor. O sistema que ele está descrevendo, ele
ele tem sentido, por exemplo, ele não faz muito sentido na pequena comunidade. Faz um pouco. E o mecanismo, ele diz que é o mesmo. Mas, por exemplo, quando você tem um problema que abrange cunhados, ou primos paralelos, matrilineares, onde, por exemplo, a pessoa do morto, a pessoa que vai receber a indenização do gado pela morte, ela é a mesma que teria que contribuir com o gado, caso a morte fosse com um conflito mais distante. Que nem todo mundo tem que contribuir com o gado para satisfazer, para resolver o conflito, né? Quer dizer, que não se resolve, no fundo, mas para resolver a vingança imediata, né? Você não tem a ação da vingança, da morte imediata, né? De uma pessoa da linhagem, do segmento, né? Vamos dizer assim. Foi até a Luísa? Foi até aí, Luísa? Sim, estou acompanhando. Ou seja, então, você tem o quê? Você tem mecanismos mais fortes dentro do... E esse tipo de conflito que permanece durante gerações é insustentável quando, vamos dizer assim, o conflito se dá entre pessoas muito próximas. Ok? Entre, vamos dizer assim, linhagens ou coisas muito distantes, o que acontece? Você não tem condição de solucionar o conflito, porque as pessoas não se encontram. Vai fazer o quê? Você vai andar até o outro lado da Neverland para poder matar alguém, ou exercer a vingança, ou roubar o gado? Percebe? Não faz sentido. Então, esse mecanismo, ele é mais operativo, ele opera, como ele está descrevendo, na situação na qual os grupos em conflito, eles têm, vamos dizer assim, proximidade suficiente para ter interesses em comum e relações em comum, que são de alguma forma importantes, mas distância suficiente para que esse conflito que ele possa ser mantido ao longo do tempo. Tá, eu acho que melhorou. Eu me lembro que na hora que eu li essa parte do texto, eu até li mais de uma vez, porque eu achei bem confuso. E eu acho que eu entendi errado, porque eu tinha entendido que quanto mais distante fosse o conflito, mais efetiva era a resolução, porque os próximos, é meio que assim, o calor, né, da proximidade seria uma coisa que não ia existir tanto, que você não encontra tanto aquele segmento, né, da família, dos familiares. Mas pelo que você está falando, exatamente, é o contrário, né? É o contrário. Ele se aplica melhor na proximidade. Não, vamos dizer assim, na média distância. Média distância, tá, tudo Porque bem. na proximidade, como é que você vai fazer num homestead assim que tem, sei lá, 30 pessoas, que vivam 30 pessoas, como é que isso, que são todos parentes entre si, que inclusive namorar uma das moças ou ter, ou ter relações adúlteras com ela, é você ter com um parente, então é incestuoso. Como você vai manter um conflito nesse ambiente durante gerações? Entendi. Possível. Agora, quando ele está falando isso, ele está fazendo uma dedução baseada, claro, nos depoimentos das pessoas que estão ali, mesmo a maneira como as pessoas estão colocando, né? Mas dos princípios estruturais que, vamos dizer assim, balizam o conflito. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa também, que é, embora você tenha esses princípios, e embora você tenha, vamos dizer assim, um certo consenso sobre o que é errado e o que não é, tanto é que uma pessoa você raramente nega que ele tenha feito o mal, porque
ou que ele tenha feito determinada ação contra uma outra pessoa, porque ele vê aquilo como o resultado de past grievances. Como é que a gente traduz isso, hein? De ofensas passadas, ou porque o sujeito não pagou o que devia, ou porque o sujeito ofendeu anteriormente, ou porque o sujeito teve algum tipo de conflito, etc. O que eu quero chamar a atenção é que todas essas coisas estão sujeitas à contingência, à habilidade dos participantes, à estratégia, aos interesses, né? Claro. Eu vou pegar o gado do sujeito porque ele está me devendo, então eu vou... Que é a única maneira de eu conseguir. Então, é o meu interesse que eu faço. Mas eu não vou fazer isso se a linhagem for muito forte, porque eu posso morrer. Eu não vou fazer isso. Se eu for de uma linhagem muito forte, eu posso entrar e fazer o que eu quiser. Eu pego e ninguém vai me impedir. Por quê? Porque vão pensar duas vezes na hora de entrar em conflito. Vamos dizer assim, as pessoas que poderiam me apoiar só me apoiam porque o sistema de linhagens permite, a proximidade, enfim, só me apoiam se eles acharem que eu tenho razão. Se eu não tiver razão, eles não me apoiam. Mas mesmo tendo razão, eu não necessariamente vou conseguir o que eu demando como meu direito. Eu só vou conseguir se eu suplementar isso com a força, ou com a possibilidade da força e da violência. O que eu quero chamar a atenção com isso? Que você tem uma esfera de ação, que ele está entendendo como uma ação política, que é muito grande. Tanto é que ele vai reduzir isso a princípios, ele não vai falar sobre... é difícil, ele não vai fazer uma descrição como outros estruturais funcionalistas fazem, né? Que é como Malinowski faz, por exemplo. Tem onde as coisas parecem que estão todas dadas, né? O cara tem uma estratégia, ele tem uma coisa assim, mas ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, a canoa tem que ser construída desse jeito, depois tem que ser feita daquilo, depois você tem essa parte do ritual. É quase como se você tivesse uma mecânica social que operasse ali. E que, num certo sentido, reproduzisse o comportamento. Lá no você tem uma coisa diferente, você tem princípios estruturais que vão sendo acionados, possibilidades de ação, que vão sendo acionados pelos sujeitos conforme a situação, o contexto, a sua habilidade, o que eles acharam, enfim, etc. Dúvidas até agora sobre essa? Se vocês tiverem dúvidas, vocês avisam. Eu queria discutir, quer dizer, tem dúvidas sobre isso? Porque eu queria discutir um outro assunto. Não, professor, por aqui tá tudo certo. Existe lei nos NUA? Então, esse foi até um tema que eu toquei, né, quando eu comecei a falar, quando eu fiz a rodada inicial. Inclusive, professor, eu tô esperando um negócio aqui, talvez tenha que sair rapidinho, mas depois eu volto, só para buscar ele. Porque o Evans Pritchard, ele fala especificamente que eles não têm lei, né? Isso. Então, não tem. Eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, eles têm parâmetros de aplicação desses métodos de resolução de conflito que são tão específicos. O autor, ele elenca de forma tão clara que, para mim, ficou parecendo uma lei. A gente volta para aquela discussão de não aplicar os conceitos que a gente tem ocidentais e da teoria política, né, como a gente costuma aplicar para as sociedades complexas. Mas ainda tentando fugir disso, eu entendo que tem uma estrutura de aplicação de regras. Não sei se dá para a gente chamar de lei, como a gente conhece, mas
não sei, me incomodou um pouco quando ele falou que não tem lei, sabe? Mas aí tem uma pergunta para você. O que ele quer dizer quando não tem lei? Vamos lá. Antes de você responder, o João estava querendo falar, depois o Rafael. João? Pois é, eu acredito que eles não tenham a lei escrita, não tenham a Constituição, né? A partir de teoria do direito, a gente vai fazer essa discussão eu acredito que o sistema social o sistema social, político e organizativo dos NUA, eles têm o que a gente costuma chamar de leis consuetudinárias, né? Que provém a partir do costume, da tradição. Então, eles têm certas regras implícitas e que estão internalizadas pelos grupos, pelos indivíduos que compõem essa sociedade, né? Eu acho que aí, nesse sentido, a gente pode fazer uma discussão de que lei não é aquilo somente que está escrito, que provém de uma Constituição, mas é aquilo que é tudo internalizado enquanto norma social pela sociedade, pelos indivíduos que a compõem. Mas, João, você não está supondo, depois você responde, você não está supondo quando você está falando de direito consuetudinário, você está supondo mesmo assim uma institucionalização da justiça. Você está supondo órgãos, vamos dizer assim, especializados em ministrar a justiça. E outra coisa, as leis são inconscientes para os números? As regras são inconscientes? Já responde aí. Rafael, você. Eu ia falar mais ou menos na linha do João, que eles não têm leis escritas, mas eles têm regras de conduta que parecem bem estritas, e o Evans Pritchard fala mais de uma vez que a Vendetta é uma instituição. Por que ela é uma instituição, Rafael? Eu acho que ela é uma instituição porque ela tem regras bem definidas, tem uma tradição, tem uma... Mas não é só por causa disso, não. Porque ela tem uma função. Que função é a função do Feuds? Qual é a função estrutural? É a resolução dos conflitos? Não. É a manutenção da distância. Estrutural ao mesmo tempo do sistema de solidariedade. Faz sentido. Luísa, você tinha alguma coisa para falar? Professor, então, eu acredito que mesmo nessa lógica das leis consuetudinárias, eu acho que você precisa ter um molde para aplicar, que, se eu não me engano, na teoria do direito tem o ser e o dever ser, né? Ainda que ela não seja uma lei escrita. E existe um momento no texto em que o Evans Pritchard fala que essas obrigações e esses métodos convencionais de resolução de conflito, eles não têm uma força uniforme dentro dos grupos. E que eles vão variar. Então, não sei, acho que é meio difícil dizer que pode ser uma lei consuetudinária. Mas claramente tem um valor, né, de costume. Enfim, eu não sei, essa parte para mim ficou meio nebulosa, porque eu acho que existe algum sistema de lei, mas que não dá para chamar de lei. E você, João, você quer? Voltando, eu acredito que eu apliquei a palavra errada ao trazer a questão de lei consuetudinária, porque aí vai estar realmente na estrutura piramidal que é montada pelo Kelsen lá na teoria do direito, né? É uma outra questão, ele está estudando ali como sociedades elaboram seus sistemas constitucionais, legais, né? E por aí vai. Mas eu falei muito nesse sentido de instituições, que foi o que o senhor discutiu com outro aluno anteriormente. Então, são instituições que estão exercendo coerção sobre os indivíduos, né? E aí, nesse sentido, elas possibilitam estabilidade e coerção social. Eu falei nesse sentido de direito, lei consuetudinária, por advir do costume, da tradição, né? Mas aí eu fui anacrônico, não sei, eu saí de um contexto, né, específico,
que é a discussão lá dos teóricos do direito, para discutir aqui. Mas eu acredito que é muito isso das instituições, né? É muito uma discussão também durkheimiana, né, professor? Porque essa discussão sobre instituições e a função social que elas operam é muito, para mim, está muito na teoria sociológica de Durkheim, né? Por exemplo, da religião, né? Como essa forma primitiva de representação social. E aí eu acredito que essa questão de existência de leis para os NUEs estão nas instituições e como elas produzem coesão social, né? Desempenham essa função social de produzir coesão. Pois é, mas eu tenho Nosso tempo já está acabando, né? Então acho que eu vou ter que encerrar. A conversa nunca encerra. Depois eu faço mais perguntas, né? A gente pode mas assim, só para resumir a última pergunta que eu fiz, né? Existe a lei Nuer, não como nós compreendemos lei. Então, quando a gente fala, mas por outro lado, eles têm alguma coisa que exerce um papel semelhante. Não é o mesmo, tem diferenças importantes, mas tem papel de solução de conflitos. A partir do que seja correto, ou seja... Então, o que eu quero chamar a atenção é que dizer que não tem lei, no sentido de que não tem um código ou tem um direito consuetudinário, não significa dizer que não tem regra. E que essas regras não tenham um papel, ou exerçam algumas delas um papel semelhante ao que exercem os nossos coisas. Então, por exemplo, todo mundo sabe, se você matou, você corre lá para lá para a casa do chefe de leopardo, o chefe da pele de leopardo, porque senão você pode ser morto pelos parentes do cara que você assassinou. Todo mundo sabe, tem lá um processo ritual que infelizmente o Enos Brito não descreve com detalhes, mas que ele entra, tem que fazer um corte, não é? Esse corte mostra que ele está sob a proteção do chefe, então ele vai ficar por ali enquanto não se soluciona o conflito. Aí os sujeitos têm que enterrar o morto, o chefe não os procura antes deles enterrarem, porque senão as cabeças estão muito quentes. Aí depois ele vai procurar, e aí tem todo um procedimento e tem um teatro também que eu queria explorar com vocês, mas não vai dar tempo. Luísa. Professor, eu tive que sair rapidinho, mas eu peguei o final da sua fala. Então, a gente não chamaria de lei porque ela não é institucionalizada. Mas existe esse regramento. É isso? É mais ou menos isso? O problema é a coisa que você entende por lei. Entendi. Lei como a nossa não existe, como não existe Estado como o nosso, como o sistema político também não é alguma coisa que a gente possa, utilizando essa categoria, chamar de sistema político. É alguma outra coisa. Entendi. Tá bom. Obrigada. Tudo bem? Gente, olha, então vocês têm agora uma decisão a tomar. Aliás, temos todos nós uma decisão a tomar. Nós podemos agora qual é o próximo texto. Então, nós temos temos várias opções, né? Tem duas opções aqui Então, essa primeira decisão condiciona a segunda. A primeira decisão é o seguinte: vocês querem ler mais do Enos Pritchard? A gente pode ler o próximo capítulo, que é o das linhagens. Ou a gente pode ir para o sistema político, os sistemas políticos africanos. O que vocês querem fazer? Professor, eu gostaria de ir para os sistemas políticos africanos, assim, não sei se conta, mas é isso. Tá bom. Alguém gostaria de
Eu também gostaria de avançar, professor, para a próxima discussão. Tá legal. Alguém gostaria de ficar um pouquinho mais no Evans Pritchard? Speak now or forever hold your peace. Bom, como ninguém se manifestou, então estou entendendo que a ideia do grupo é avançar, né? Então tá, ó. Então eu vou aqui compartilhar com vocês um outro texto. Peraí. Que é o texto dos sistemas políticos africanos. E o que vocês gostariam de ler por aqui? Professor, tem como dar zoom? Não dá para enxergar. Tem, claro. Tá vendo? Agora sim. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte. Eu acho que a gente podia, talvez, olha só, ver o que vocês acham. Talvez dar uma olhada na introdução, né? Começar pela introdução. Ou talvez a gente possa começar pelos outros capítulos, né? Dar uma olhada. O que me chama a atenção aqui nesse coisa aqui, ó? Me chama a atenção aqui, por exemplo, o texto da... Me chama a atenção aqui o texto do Gluckman, que ele tem uma coisa importante, né, sobre o Zulu e tal. Me chama a atenção aqui o texto da Richards, mulher, né? Me chama a atenção aqui os sistemas, o Maior Fortes, né? Os números eu acho que a gente não precisava voltar, né? Porque a gente já leu. Talvez um outro aqui. Então, e aí, como é que a gente faz? Vocês estão vendo aqui o programa do curso agora? Sim. Eu tinha no primeiro... eu tinha pensado nesses 4, né? Na introdução, do Pictures, no Zulu, do Bemba, da Richard e do Stalense, do Fortes. Então, mas a gente pode... Eu estou sujeito a discutir e ter sugestões. Minha proposta. Vamos começar então com a introdução do Fortes e do Evans Pritchard, porque depois a gente pode, vocês com o livro na mão, talvez vocês possam tomar uma decisão mais informada. O que vocês acham? Eu acho uma boa, professor, porque, para ser bem sincera, eu não consigo nem opinar muito. Ok, Gabriel. Para mim, tanto faz, professor. Agora nenhuma. Beatriz, e você? Eu? Eita, perdão, tava ligado? Tá. Ai, perdão. Eu concordo. Primeiro a introdução, porque a gente conscientiza melhor. O debate, né? Sim. Bom, então vamos... Já vou distribuir já uma coisa para vocês. Estou desligando